na oração com que começámos a nossa missa de hoje. Nós temos a oração coleta, que é a primeira oração que a comunidade cristã faz. Chama-se oração coleta porque colige, reúne todas as nossas intenções. Quem chegou depois desta oração já perdeu esta. Portanto, esta já não apanhou. Mas vamos lembrá-la. Pedíamos nós a Deus que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Que a nossa vida corresponda sempre àquilo que celebramos. Nós estamos a celebrar a Eucaristia. Estamos a celebrar a nossa fé. E a nossa vida deve corresponder àquilo que estamos a celebrar. Que não significa só estarmos atentos na missa, chegarmos a horas à missa, participarmos, respondermos. Não é só isso. É que a vida é mais do que o que se passa numa hora de missa. Por isso a oração pedia que a nossa vida, aqui e a partir daqui, corresponda sempre àquilo que aqui celebramos. E como digo, estamos a celebrar a nossa fé. É a maneira mais perfeita, a maneira mais bonita, a maneira mais forte de a podermos celebrar. Poderíamos ter ficado em casa, ligado à televisão e assistir à missa que aparecesse. Podíamos procurar na internet uma missa que nos agradasse. Podíamos acender uma vela e rezar o terço. Nada disso se compara à participação na Eucaristia da comunidade. Porque esta é que é a expressão da nossa fé. Nós escutámos no Evangelho, aliás, as leituras hoje, mas escutámos no Evangelho Jesus a dizer-nos que se o queremos amar, se vocês me quiserem amar, têm que guardar os meus mandamentos. Amar a Deus, amar a Jesus, é guardar os seus mandamentos. Que mandamentos são esses? Quem teve uma catequese mais rígida, como a minha, aprendemos muitos mandamentos. Havia os 10 mandamentos da lei de Deus, que continuam válidos, e havia depois também 5 mandamentos da Santa Madre Igreja, que não os vou dizer aqui, vejam em casa, que sempre aprendem e ocupam o tempo em coisas úteis. Um dos mandamentos da Santa Igreja é ouvir missa inteira. Lá está, do princípio ao fim. Ouvir missa inteira. E abster-se dos trabalhos civis nos domingos e festas de guarda. É o que nós estamos aqui a fazer. Mas nós não viemos à missa, ou não podemos, o motivo pelo qual nos faz vir à missa não é para cumprir um preceito da Santa Madre Igreja. É para cumprir o preceito de Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E qual é este mandamento que nos faz vir hoje aqui? Aquilo que Jesus disse na última ceia. Sempre que se quiserem lembrar de mim, façam isto. Fazei isto em memória de mim. É por isso que nós estamos aqui. Nós não viemos aqui para picar o ponto. Nós não podemos ter vindo aqui só porque faz parte da rotina do domingo ou porque a seguir há um almoço de família ou um almoço de amigos. Nós estamos aqui porque queremos observar os mandamentos de Jesus. E os sacramentos são uma maneira, como digo, visível deste amor a Jesus, porque implica de cada um de nós sacrifícios. Podíamos estar a fazer outras coisas mais interessantes, podíamos ter ido a passear, podíamos ter feito outras coisas. Estas renúncias que nós fazemos por causa de vir à missa são muito importantes, porque manifestam que guardamos os mandamentos de Jesus. É isso. As renúncias que nós fazemos por Jesus manifestam o amor que temos por Jesus. É isso. Então, a missa não pode ser vista como, dizia eu há pouco, o picar do ponto, faz parte. Nós na teologia aprendemos que os sacramentos pedem uma coisa e dão outra. Pedem e dão. O que é que eles dão? Dão-nos a graça. Nós, quando celebramos o sacramento, dão-nos a graça de o recebermos. Daqui a bocadinho vamos comungar, vamos receber Jesus na nossa vida. Dão-nos a graça, dão-nos essa imensa alegria de receber Jesus. Mas pedem uma coisa, pedem a fé.
Um sacramento sem fé é uma celebração vazia. Se nós não acreditamos naquilo que estamos a viver, vivemos no vazio. E isto foi um problema, e creio que hoje já não tanto, sobretudo as gerações mais novas já não têm motivo para virem com esta conversa, mas antigamente as pessoas pensavam que bastava vir à missa, que aquilo fazia o efeito. Importa é ir. Importa é ir. Estar distraído ou não estar a fazer... Senão, as pessoas até rezavam o terço durante a missa. Não importa lá o que é que o padre diz. Importa que eu esteja lá, porque aquilo faz o efeito. As pessoas esqueceram-se daquilo que os sacramentos nos pedem, daquilo que Jesus nos pede, que é a fé. Supõem a fé. Por isso, quando nós vimos aqui, é preciso que todos nós venhamos, não porque alguém nos obrigou, não porque temos um objetivo a seguir, mas por motivos de fé. E então começamos a cumprir o mandamento de Jesus, que resumido, como o próprio Jesus disse, é o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, e depois, com o upgrade que o próprio Jesus nos dá na última ceia, amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, vos amo a cada um de vocês. Isto supõe, então, que, como dizíamos na oração do início da missa, que a nossa vida corresponda sempre àquilo que nós celebramos. Significa que a missa que nós celebramos, a Eucaristia que nós celebramos, os sacramentos que nós celebramos, que nos dão a graça, mas que supõem a fé, querem de nós uma resposta no dia-a-dia. Uma resposta concreta. Uma resposta concreta. Que é, como nós temos vindo a ouvir nestas leituras da Páscoa, o anúncio de Jesus Cristo. Esta é a missão do cristão. O cristão vem à missa, o católico vem à missa para celebrar a sua fé, para ouvir a palavra de Deus, para receber Jesus na Eucaristia, que é a grande força que ele pode ter, o melhor medicamento que pode ter para a sua vida espiritual. E depois, no dia-a-dia, a vida tem que corresponder. E na primeira leitura de hoje, escutámos a atividade, isto é Atos dos Apóstolos, este Filipe não era apóstolo, era diácono. Ouvimos o nome dele na semana passada. Este Filipe, um diácono, um daqueles que estava ao serviço das mesas, começou a anunciar o Evangelho no meio da Samaria. E o que impressionava as multidões era o que ouviam e viam. O que ouviam e viam de Filipe. E esta é a chave do sucesso do testemunho cristão. As pessoas têm que ouvir, lá fora, as pessoas têm que ouvir a mensagem de Jesus, mas têm que a ver praticada naqueles que a pregam. Se não andamos na publicidade enganosa. Há um amigo meu, ateu, ele diz que é ateu, acho que ele às vezes até tem mais fé do que eu, mas ele diz que é ateu, e uma vez disse-me assim, vocês têm um produto tão bom que é Jesus Cristo, mas a publicidade é péssima. E ele tem razão. Porque a publicidade não depende do produto. Depende de cada um de nós que consumimos o produto. Então vemos este Filipe, com muita humildade, a dirigir-se a uma região que nós já percebemos que é uma região complicada, da Samaria. E começa aí a desbravar terreno, a anunciar Jesus. E as multidões ficam maravilhadas ao ouvir e ao ver os milagres que ele fazia. O maior milagre que nós podemos fazer é a conversão da vida do outro. A começar pela nossa própria, obviamente. Não são os grandes milagres de pôr o mundo ao contrário, das curas quase impossíveis. São graças e coisas excepcionais. Mas hoje temos tantos milagres na nossa mão que nós podemos fazer em função do outro, que pode maravilhar toda a gente. E o grande milagre que cada um de nós pode fazer no testemunho cristão é mudar a vida do outro. Quer a nível físico, nas suas necessidades, quer a nível espiritual, na conversão de vida e no levá-lo a aderir à mensagem de Jesus. Portanto, esta é uma consequência daquilo que nós dizemos que a nossa vida corresponda sempre àquilo que nós celebramos. Um católico
que venha aqui à missa, que esteja, ou cada um de nós que hoje esteja aqui, e que durante a semana não faça nada, no amor de Deus, no amor ao próximo, pouco valeu. Porque é a missão anunciar o Evangelho. É o Frei que é radical. Não, tu é que estás mal. Não é o Frei que é radical. Tu é que estás mal. Porque a tua missão é anunciar o Evangelho. Na escola, amigos uns dos outros. Não rejeitando uns e ser mais amigos dos outros. Sermos honestos. Não provocarmos confusões. Começa desde pequenino na escola. Começa logo ali. Depois vamos para o mundo do trabalho. Termos boa convivência com toda a gente. Não andarmos a infernizar a vida dos outros. Não nos acharmos superiores em relação aos outros. Grandes testemunhos que nós estamos a dar. Porquê? Porque estamos a mostrar lá fora o que vivemos aqui dentro. E este é o grande testemunho cristão. Os escoteiros têm a boa ação do dia. Cada dia tem que fazer uma boa ação. O católico tem que estar em 24 horas em boas ações. É sempre num grande amor a Deus e num grande amor ao próximo. E está muito enganado no caminho de Jesus aqueles que acham que resolvem a sua fé com orações. Porque não há oração que não leve à ação e a ação leva sempre à oração. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Um cristão também é o contrário. Um católico que esteja metido na igreja a fazer 1001 coisas, mas depois não tem momentos de oração, não tem momentos de encontro com o Senhor, está, como diz o Papa Francisco, num ativismo desenfreado, em que é só ação, fazer, e não há tempo para estar. Então, Filipe dá-nos aqui um bom exemplo do que significa anunciar. Que as pessoas se agradem com aquilo que nós dizemos, com os nossos modos, mas também que as pessoas se agradem com aquilo que veem em nós. E isso atrai. Isso é que atrai as multidões e continua a atrair hoje. E se não atrai, temos que ver que publicidade é que andamos a fazer ao tal produto. Uma das coisas que não pode acontecer é sermos brutos no anúncio do Evangelho. Ou seja, a Igreja viveu isso durante alguns séculos e em alguns sítios ainda está teimosa nesta atitude de impor a sua fé aos outros. Deixarmos que nós é que estamos os certos e nós é que somos os únicos e toda a gente tem que ir pela nossa bitola. Não, nunca foi isto que Jesus pediu. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Se queres, hoje foi, se quiserem obedecer se quiserem ser meus discípulos, obedeçam, se quiserem. É sempre uma proposta. E vem muito a propósito hoje a segunda leitura da carta de São Pedro, que dizia: estejam sempre prontos a responder a quem quer que seja sobre a razão da vossa esperança. Estejam sempre disponíveis. Não é imponham aos outros, massacrem os outros, obriguem os outros. Estejam sempre disponíveis para manifestar aos outros as razões da nossa esperança. E aqui, e termino, volto a um tema que falo dele muitas vezes e acho que é uma vergonha os católicos viverem assim, que é falarem de tudo da sua vida, menos da parte da Igreja. O fim de semana foi fantástico, fui aqui, fui ali, experimentei aquele restaurante, não sei o quê, e missa, nada. Somos incapazes de manifestar, às vezes, com os outros, com naturalidade, a nossa fé. E fui à missa. E costumo rezar. E costumo fazer isto. Não é para obrigar os outros, mas talvez este dado seja importante para que os outros digam: eu também vou à missa. Eu também faço isso. Eu também costumo rezar. Eu também. E às vezes temos, não é vergonha, mas é o grande problema do cristianismo neste momento, de o termos privatizado. Acharmos que as questões religiosas não podem ser manifestadas. Isto é matar o cristianismo. O cristianismo tem que ser visível. Não podemos obrigar os outros a serem cristãos e a serem católicos. Mas os outros podem perceber
que há coisas que nós fazemos por motivos de fé e há coisas que nós não podemos fazer por motivos de fé. Dou um exemplo, a eutanásia. Foi agora aprovada. Não é obrigatória. Ninguém vai obrigar ninguém a matar ninguém. A sociedade tem que legislar, bem ou mal. Agora, o católico percebe que há coisas que não pode fazer, mesmo que esteja previsto na lei. Porque há uma lei mais forte, que é a lei da vida. Há uma lei muito mais profunda, que é a lei da consciência. E há coisas que eu, por fé, posso fazer e coisas que eu, por fé, não posso fazer. E é aqui que se joga aquilo que ouvíamos, rezámos na oração com que começámos, que a nossa vida corresponda sempre àquilo que celebramos. Então, estamos a preparar o Pentecostes, que vamos celebrar daqui a 15 dias, se Deus quiser, e hoje já se falava muito do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande animador da vida da Igreja e da nossa própria vida. Há pessoas, ainda ontem houve a alegria de duas pessoas que vêm aqui à missa, foram ontem crismadas. Espero não sentiram grandes terremotos na vida delas, de certeza, mas espero que tenham sentido a alegria de perceberem que há esta presença efetiva do Espírito Santo nas suas vidas. O crisma, o Espírito Santo é isto, é esta força de Deus. Jesus hoje no Evangelho dizia-nos o Paráclito, aquilo que nos defende, aquilo que está do nosso lado. Fazermos as nossas ações, pautarmos a nossa vida, não guiados pelas nossas mentalidades que às vezes são tão mesquinhas e tão cegas, mas pautarmos a nossa vida pelo Espírito Santo que nos defende, que nos protege, que nos dá coragem, que é a força da nossa vida, é a melhor coisa que um cristão pode ter consciência. Vamos então pedir ao Espírito Santo que anime realmente a nossa vida para que aquilo que estamos aqui a celebrar se reflita na nossa vida do dia a dia. Que assim seja.